Efésios 6,13, o apóstolo São Paulo, que é quem está escrevendo aqui para uma cidade chamada Éfeso, ele disse aos cristãos daquela cidade: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Outra tradução diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Põe a mão no coração, diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática, tira-me da teoria, quero viver o que está na Bíblia, que a tua palavra me alcance, porque quando ela me alcança, me promove, me edifica, me santifica e me abençoa. É em nome de Jesus que oro. Amém. Coloca a sua Bíblia sobre o seu colo ou o seu celular, onde você leu o texto sagrado. Levante suas mãos assim e dê um aplauso para a palavra de Deus, para essa maravilhosa palavra. Aleluia! Quantos de vocês já tiveram um dia daqueles em que nada deu certo? Quem não levantou a mão é porque é hoje. Hoje nada deu certo. Mas 100% praticamente de nós, 99,9%, levantamos as mãos. Já tivemos esse dia. Paulo aqui está escrevendo para os crentes. Parece que o tal do dia mau não é privilégio dos descrentes. Infelizmente, acontece com você, acontece comigo, acontece com quem está na obra de Deus, acontece com pastores, acontece com todos nós. Então, se esse dia mau acontece com todo mundo, precisa entender como é esse dia mau. Esse dia mau tem algumas características. Às vezes, ele é um dia de 24 horas. Às vezes, esse dia mau refere-se a um tempo que pode durar semanas, meses, até anos. Mas graças a Deus, ele passa. Vou falar de novo para você não perder a chance. Mas graças a Deus, ele passa. A não ser que você esteja gostando. A gente está vivendo um dia mau na terra, todos os habitantes da terra, que começou em março e a gente não sabe quando vai acabar. Já tem governantes falando que não deve ter a virada de ano novo, que é o Réveillon. E, por exemplo, na Avenida Paulista, por exemplo, em Copacabana, para não ter muito ajuntamento. A marcha do orgulho gay não aconteceu em São Paulo este ano, por causa da pandemia. Já tem alguns falando, eu vi a reportagem essa semana, em não ter carnaval o ano que vem. Aí a gente fica feliz. Principalmente porque o carnaval desse ano foi contagiante. Dizem que foi a partir do carnaval que o negócio espalhou. Então, esse dia mau nem sempre é um dia de 24 horas, porque a Bíblia diz que, inclusive para Deus, um dia é como 1000 anos é como o dia de ontem que se passou. Então, às vezes, a expressão dia, na Bíblia, está se referindo a um prazo. E Paulo aqui no verso 13, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, porque está tudo nesse texto. Ele usa no verso 13 essa expressão, dia mau. Esse dia mau é o dia que quem não é crente costuma dizer que acordou com o pé esquerdo. Quem já ouviu essa frase? Às vezes é um dia em que a calamidade vem mesmo e bate direto na sua porta. É aquele dia que o marido senta com a mulher do nada e diz: eu quero o divórcio, depois de 30 anos de casado. É o dia em que você sente uma dorzinha boba no peito, pensa, é gases. Vai no médico e o doutor diz, você tem que internar urgente, tem que fazer uma cirurgia urgente. Às vezes é o dia em que você perdeu o emprego, em que você confiava, fez planos, fez projetos em cima daquele emprego, e de repente veio uma
epidemia mundial, portanto, pandemia, e você foi mandado embora, perdeu o emprego. Às vezes o chamado dia mau é aquele dia em que o telefone toca de madrugada. A gente já não gosta que toca de madrugada, e aí ele toca, você atende e vê uma notícia ruim do outro lado. Muitas vezes também esse dia mau não tem nada a ver com coisas grandes assim. Às vezes tem a ver com coisas muito pequenas, que não funcionam. Às vezes dentro de um período de 24 horas mesmo. O carro não pega, quando pega, acaba a gasolina no meio do caminho. Alguém no trânsito te xinga sem nenhuma razão aparente, ou pelo menos nenhuma razão razoável. Você desce para andar na calçada, alguém esbarra em você e já te ofende. Nesse dia você parece que não entende ninguém e que ninguém te entende. Parece que você está falando grego. As contas no dia mau começam a chegar todas, uma atrás da outra, em fileira. Você olha, você fala, isso não é conta, são espíritos malignos, são demônios. Você percebe que as coisas não estão fluindo, não está andando. Às vezes esse dia mau, ele tem a ver com um monte de coisinhas pequenas. E talvez você que está me ouvindo esteja vivendo o seu dia mau. Talvez você que está em casa esteja vivendo o seu dia mau. E a pergunta é, como que eu venço esse dia mau? Paulo nos dá 5 dicas. Primeira dica que ele dá é: admita que existe um mundo espiritual à sua volta e entre na guerra. Entenda que o mundo para você não é um parque de diversões. Para o crente o mundo é um campo de batalhas. O texto bíblico nos mostra, nos informa claramente que esse dia mau tem a ver com uma guerra. Se você prestou atenção, nos versículos 12 e 13, está se tratando de uma batalha. Então diz que é uma batalha travada sobre as nossas cabeças com respeito à posse de nossas almas. O inferno quer te arrastar para a escuridão eterna, e os céus quer te chamar para estar com o Pai, eternidade adentro, pela cruz de Cristo. Agora, quer creiamos ou não creiamos, o mundo espiritual é real. A gente vive numa realidade que o próximo passo da ciência é esbarrar no mundo espiritual. Porque antes nós tínhamos muita dificuldade com coisas invisíveis. Hoje nós sabemos que as coisas invisíveis são tão reais e às vezes mais reais que as visíveis. A tecnologia dos telefones celulares, a forma como você fala aqui, a mensagem vai para o satélite e desce. Isso hoje nós já sabemos, a tecnologia Bluetooth é impressionante. Eu posso ter um livro aqui no meu celular e com um clique eu passo para o seu celular via Bluetooth. E aí, claro, essa geração já nasceu no meio disso. Então é normal, apóstolo, Bluetooth, nunca viu, clica, vai mesmo. Mas vai como? Como é que vai? Então, a gente já se deu conta que se você pegar 2 ímãs, dependendo da posição que você os colocar, o polo, você pode fazer a pressão que quiser, que eles não vão encostar um no outro. O que é invisível, a gente já sabe que é extremamente real. Antes nós tínhamos um pensamento mais arcaico, que era lidar só com as coisas que a gente vê. Hoje a gente sabe que o mundo invisível é real. E Paulo disse no versículo de número 12, porque não temos que lutar. Essa palavra é marcial, é guerrear. Então ele diz que estamos numa guerra. Agora imagina, no meio de uma guerra, a pessoa passeando com a mão no bolso e rindo. Você vai pensar, é um idiota, é um estúpido. E nós estamos em uma guerra. Não é brincadeira. O diabo não está brincando com você, ele quer te arrebentar. Você pode estar brincando com ele, mas ele quer te matar. Ele quer te roubar. Ele quer te destruir. Está escrito isso em Yohanan 10:10. Graças a Deus que o texto não termina aí. Jesus Cristo diz, eu porém vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Graças a Deus por isso. Mas o diabo não está brincando, não tira férias, está vivo e ativo no planeta Terra. E ele tem os que sob o seu comando trabalham.
Paulo os descreve em cadeia hierárquica no versículo 12, dizendo: não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas contra principados, potestades, contra tropas espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então Paulo está falando que existe uma batalha por sobre a nossa cabeça, e é contra essas forças que lutamos. Não é contra o marido, não é contra a esposa, não é contra os filhos. E o Eterno me dizia hoje de manhã: filho, preste atenção. Quando eu estava ali assentado na hora do louvor, preste atenção que a maior batalha se dá dentro das casas das pessoas. E o Senhor começou a me falar: as pessoas vivem batalhas impressionantes dentro de casa. Começam discussão e daqui a pouco não sabem nem por que aquela discussão começou. O ódio vai crescendo dentro dos relacionamentos, dentro das casas. E eu disse: Senhor, é mesmo, é assim mesmo de fato. Ele disse: você não viu o texto? Eu disse: Efésios 6,13. Ele disse: não, todo o assunto anterior de Paulo, no capítulo 5, é relacionamento marido e mulher. Os versos de 22 em diante do capítulo 5, Paulo está falando como a mulher deve tratar o marido, como o marido deve tratar a mulher. Quando ele entra no capítulo 6, os primeiros 3 versículos, me dizia ali o Senhor, são todos do relacionamento pais e filhos, aonde eu estou dizendo para os filhos honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa, e estou dizendo para os pais não irritar os filhos, que tem pais que irritam os filhos até porque estão na igreja, até porque está assistindo uma live cristã, e ele vai lá para irritar. E aí, Deus está dizendo que a batalha contra principados e potestades de Efésios 6,12, contra essas forças invisíveis, ela está sobretudo no ambiente doméstico, no ambiente do lar. E no verso 13 Paulo disse: portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais vencer no dia mau, e depois de haver feito tudo, permanecer inabaláveis. Se você observou o final do verso 11, 2 versículos acima, olha aí na tua Bíblia, tem um personagem, no grego é diabolos, ele é o regente do dia mau, ele é o orquestrador, ele é o técnico, ele é a mente inteligente e sagaz por trás dos desencontros do dia mau. Quando a coisa não funciona, você prende o dedo, aí já está nervoso, bate aquele mesmo dedo que já prendeu para aumentar a briga. Some a carteira que você deixou ali, ela some da sua frente. E vocês começam a brigar, e os demônios sentam e riem, porque não se deu conta, como diz o verso 11, que tem um tal de diabolos, que arma ciladas, armadilhas. O verso 11, vou ler para você, porque alguns vezes não querem olhar para a Bíblia, diz: revesti-vos também de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas armadilhas do diabolos. Quem é esse sujeito aqui citado, diabolos? É o regente do dia mau, é o que faz as coisas irem pelo caminho errado. Então, se tem um diabo que orquestra o dia mau, então eu já sei que eu só posso vencer o dia mau se primeiro eu vencer o dia bom. O único jeito de vencer o dia mau é vencendo primeiro o dia bom. Se eu venço o dia bom, quer dizer que eu vou vencer os diabinhos. E vencendo o diabo, eu tenho vitória no dia mau e saio do outro lado inabalável. Acaba a pandemia e não acaba a minha família. Acaba a pandemia e não acaba a minha saúde. Acaba a pandemia e não acaba a minha alegria. Acaba a pandemia e não acaba a minha força. Acaba a pandemia e não acaba a minha fé. Aí fica evidente de que muitos apanham o tempo todo, tomam coça dos principados, das potestades,
dos dominadores deste mundo tenebroso, diz uma tradução, ou dos dominadores das trevas deste século, apanham das hostes. A palavra hostes quer dizer tropas, são forças quantitativas da maldade nos lugares celestiais, porque a batalha se trava no mundo espiritual. Então o emprego que eu quero, eu ganho lá no lugar secreto. O namoro feliz que eu quero é no lugar secreto, se resolve. O noivado que estava truncado e destrava é lá no lugar secreto. A família restaurada é no lugar secreto. O tempo que eu gasto no lugar secreto, aquele que vem em secreto me recompensa publicamente. Há poder na oração. Orar não é falar com nada, orar é se conectar com Deus. Alex Carroll disse: se o cristão soubesse o verdadeiro valor da oração, creio que praticamente passariam a vida de joelhos. Há algo muito poderoso em orar. Jesus levantava mais cedo e gastava o primeiro tempo em oração. Se eu tenho que enfrentar o diabo, se eu tenho que enfrentar príncipes, poderes, as forças deste mundo tenebroso, as tropas da maldade, e eu ouso sair da cama sem me conectar com Deus, é muita impetulância. É muito ensimesmamento. E essas pessoas tendem a quebrar a cara. Alguém perguntou para Lutero: como será o seu dia de amanhã? Ele disse: trabalhar. Aliás, trabalharei tanto amanhã que levantarei 3 horas mais cedo para gastar as primeiras 3 horas com Deus. Ore todo o tempo. Está dirigindo o carro da rua, vai orando. Está querendo chamar a sua mulher para namorar? Antes de mandar o zap para ela, dizer: amor, estou chegando. Ore. Estava com um discípulo uma vez, ele de brincadeira mandou assim para a mulher dele, botou no viva voz. Estava vindo comigo de viagem, eu tinha de pregar e levei ele. Meu amor, estou chegando, hein? Se prepara aí. Aí botou no viva voz para todo mundo no carro ouvir. Aí ela falou: vai sonhando. Vai descontrair vocês um pouquinho, que vocês estavam muito tensos assim. Que espiritual, o diabo, onde ele está? Calma. Para cristãos, o mundo é um campo de batalhas, não é parque de diversão. Nos divertimos muito, claro, mas sabemos que estamos em guerra e nos mantemos alertas. Temos que enfrentar os poderes malignos, certos de que teremos a vitória através do sangue de Jesus, através daquele que está em nós e disse: no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Segundo, ele diz no verso 13: tomai toda a armadura de Deus. De quem que é a armadura? Então o nosso segundo ponto é: dependa do Deus dos recursos e dos recursos de Deus. Dependa do Deus que tem todos os recursos e dependa dos recursos que vêm de Deus. Às vezes queremos imitar o mundo. Eu quero ser igual o Whindersson Nunes. Eu quero ser igual o jogador fulano de tal. Eu quero ser igual o youtuber fulano de tal. Querido, esquece o mundo. Deus deu características diferentes para as pessoas. Achei engraçado que ontem estava aqui no sextou, antes de ontem, no sextou, o pastor, que ele é coach também, e ele estava dizendo o seguinte: ele estava dizendo, use o que você tem. Eu gostei muito do que ele falou. Ele disse que o marido chegou em casa e falou para a mulher dele: querida, está tendo um concurso aí na cidade da mulher mais feia e vai ganhar uma grana, vai lá que você ganha. A mulher foi, tirou em primeiro, a filha tirou em segundo. E o marido, e aí ele pega aquilo e começa a dizer: está vendo? Se você tem a feiura, usa a tua feiura. Se o que você tem é beleza, usa a tua beleza. Se o que você tem é força, usa a tua força. Se o que tem é fraqueza, use o que você tem. Tudo que está em você é útil se você souber usar.
porque Deus pôs em você todas as ferramentas para a vitória. Posso ouvir amém? Busque em Deus, é me conectando com Deus que eu me fortaleço, é nele que eu tomo esse espinafre para poder enfrentar os brutos dessa vida, é nele que eu fortaleço o meu espírito para enfrentar os desafios. Você está entendendo? Diga amém. Dependa dos recursos de Deus. Não adianta pôr a armadura de Saul. Davi pôs a armadura de Saul e ficou assim, não conseguia nem se mexer, ele tirou. Falou, não adianta. Foi lá, pegou 5 pedrinhas, falou, eu sou bom é com pedra. Pegou 5 pedrinhas, pôs no alforje dele, no estilingue dele, e disse, eu não quero esse capacete seu que é muito pesado para mim, eu quero o capacete da salvação, eu quero a couraça da justiça, eu quero o cinto da verdade. E foi para cima do gigante, e lançou a pedra no ar. Ele tinha 5 pedras, ele disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele pegou a primeira pedra, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, é essa aqui. Botou no alforje e jogou com a força de um menino. Mas quando estava no ar, veio o sopro do eterno por trás da pedra. Bateu na testa do gigante e o jogou no chão. Deus vai dar um sopro por trás dos seus projetos e você vai chegar no nível que Deus quer que você chegue. Você recebe essa palavra? Se alegre então se você recebe, mas se alegra do jeito que você recebe. Veja que o verso 13 de Efésios 6 não é armadura nossa, é armadura de Deus. Isso porque os nossos recursos são insuficientes para o dia mau. Os nossos recursos são ótimos quando está tudo bem. Mas no dia mau você precisa dos recursos de Deus. Sabe, eu não estou falando de um dia qualquer, eu estou falando daquele dia em que não basta todo o dinheiro. Estou falando daquele dia em que não bastam todos os amigos. Sabe aquele dia em que não bastam todos os conselhos? Sabe aquele dia em que não bastam todos os consolos? Sabe aquele dia em que não basta toda a sabedoria? Sabe aquele dia que parece que toda a explicação é insuficiente? Que parece que todos os diplomas não bastam? Sabe aquele dia em que todos os pensamentos positivos não bastam? Aquele dia que não adianta autoajuda, é preciso ajuda do alto. Nesse dia nós encontramos o nosso limite, nós encontramos as nossas fraquezas, nós percebemos que o nosso teto de possibilidades é muito baixo, que nós percebemos que a nossa força é muito pequena. É nessa hora que o orgulho humano é amassado, é nessa hora que a soberba é derrubada e que a vaidade assume a sua impotência e o homem se põe no seu devido lugar. Abraham Lincoln, explicando por que orava, respondeu assim: uma e outra vez tenho-me sido colocado de joelhos. Abraham Lincoln, eu até mandei isso para o pessoal do nosso audiovisual. Uma e outra vez tenho me colocado de joelhos, pela esmagadora convicção de que não tinha outra saída. Aquela hora que você pode ter o dinheiro que foi, que você está aqui no corredor do CTI, e um amigo diz, está tudo bem, diz, meu filho está quase morrendo. E não importa o recurso que você tem. Nessas horas só Deus que pode entrar no CTI sem máscara e tirar a pessoa de lá. Então, quando um homem ora, o que ele está fazendo? Ele está sendo humilde diante de Deus. Oração não faz parte da vida dos orgulhosos. Soberbos não oram. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Ai de nós se não for a graça do Senhor. Aquilo que você canta aqui, às vezes sem até saber a graça, você não tem noção. É o favor dele. Ai de nós se não for a graça do Senhor. Ai de nós se não for a graça do Senhor. Ai de nós se não for a graça do Senhor. Ai de nós se não for a graça do Senhor. Algo que venha do céu, que não seja explicado por forças humanas. O verso 10 fala de uma certa força que o ser humano precisa. A palavra grega que está aqui é kratos, kratória. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele usa outra palavra, energia, outra palavra grega, que dá a ideia de energia.
Então quando ele diz, fortalecei-vos no Senhor, recebam kratos de Deus, e a energia do kratos, e o dínamos, que é o que está em Atos 1:8, recebereis poder. Essa palavra aí é dínamos. Esse poder é que dá força para a mãe de uma criança especial. É esse poder que faz o pai de família que não tem o leite para levar para o seu filho dizer, não vou dar um tiro na cabeça, não vou me matar, vou me levantar amanhã outra vez, vou dar a volta por cima, a prosperidade vai voltar para o meu lar, e essa pandemia não vai destruir a minha casa. Kratos, diga Kratos. Kratos, recebereis poder, recebereis dínamos, diga dínamos, é a palavra que dá origem à palavra dinamite, é o poder explosivo, mas o Kratos é o poder que sustenta, que aguenta. O dínamos é quando você fala, vou fazer esse projeto, dínamos. O Kratos não, o Kratos é que dá resiliência, que é uma palavra moderna que fala voltar à forma original. Tem gente que aproveitou a pandemia para desviar. Já estava com vontade e aproveitou para desviar. Esse Kratos é a força que entra no coração da mulher, no coração do homem. É que faz o pobre resistir trabalhando honestamente, quando há tanta gente enriquecendo injustamente. De onde vem a esperança do pai quando antecipa o futuro para o seu filho? Por que a alegria da mãe da criança excepcional quando a criança abre um sorriso? De onde a viúva tira força para continuar sorrindo, com o objetivo de não contaminar as suas amigas, se tornando uma pessoa chata e depressiva? Eu lhes digo, não é da terra. Essa força não é da terra. Para citar George Lucas, que a força esteja com você. Mas não a da terra, a do céu. A que vem do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Terceiro, faça tudo o que você faria se estivesse tudo bem. Está no texto isso. Paulo está dizendo assim, continua fazendo. É isso que ele está falando. O texto diz, e havendo feito tudo no dia mau, permanecer inabalável. Eu gosto muito da edição revista e atualizada, não sei quem tem aqui, porque ela diz, e havendo, em vez de dizer feito tudo, diz, havendo vencido tudo. Ela dá um passo a mais na interpretação da palavra ali original, para mostrar que se você continuar fazendo, você vai vencer. Vou falar de novo que você não ouviu. Se você continuar fazendo, a vitória vai vir. Por isso que Paulo diz aos Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque na hora certa vamos colher, se não tivermos desanimado. A maioria dos casamentos as pessoas se separam quando está para ficar bom. Já aguentaram a parte pior. Aí quando está para melhorar, separa. Aí vai arranjar outra confusão, para começar tudo do zero de novo. Então observe que vencer tem a ver com continuar fazendo. Vencer tem a ver com o quê? Continuar fazendo. Eu tenho uma palavra para isso que eu chamo de mesmo assim. Eu penso sempre isso quando as coisas apertam. Mesmo assim. Vá para o trabalho mesmo assim. Vai fazer célula mesmo assim. Mas é online, eu não gosto. Faz mesmo assim. Mas eu não gosto de aparecer em tela, eu fico estranho na tela. Fique mesmo assim. Ah, mas a live cai porque minha internet não é boa. Querida, do presidente cai. Estava lembrando aqui hoje de manhã que o presidente na terceira vez falou, sua live já caiu 3 vezes. Tem que ver esse negócio aí. A próxima vez que cair, a gente para, tá ok?
e cloroquina. Diga, mesmo assim. Faz mesmo assim a live. Eu não posso me reunir, porque eu estou muito idosa, estou com comorbidades. Participe do culto mesmo assim. Mas eu queria pegar o pão lá na igreja, na Santa Ceia. Eu tenho que pegar o pão aqui em casa. Participe mesmo assim em casa. Vá orar mesmo assim. Aliás, principalmente por estar assim. Leia a Bíblia mesmo assim. As coisas melhores, com melhores resultados, são as que fazemos mesmo sem vontade. Eu detesto fazer musculação. Detesto. Não faço porque eu gosto. Sabia disso? Não é porque gosta. Porque precisa. Porque o médico falou, olha querido, depois dos 40, e eu já estava chegando nos 50, quando ela falou isso. Depois dos 40, tem que fazer exercício para fortalecer os músculos por causa das juntas. O senhor poder ficar em pé por conta própria, envelhecer com qualidade. Aí um médico especialista me perguntou em Brasília, você quer sobreviver até morrer? Ou você quer viver até morrer? Eu disse, eu quero viver. Eu disse, então você vai ter que fazer coisas que você não gosta. O dia que você está sem vontade de ler a Bíblia, você ia ler um capítulo, lê 2. Agora que o demônio voltar no outro dia para tirar a vontade de você, o outro demônio acusador vai dizer, eu vim aqui lhe fazer uma acusação. Você está atrapalhando a vida desse cara, hein? Mas você está atrapalhando mais a sua. Você tira a vontade dele de ler um capítulo, ele lê 2. Se você tirar hoje, ele vai ler 4. Se você tirar 4, o demônio vai fugir, porque ele vai perceber que nada faz você parar. Havendo feito tudo, permanece inabalável. Ame mesmo assim. A gente ama, apóstolo, só leva na cabeça. Sorria mesmo assim. Ninguém está vendo o meu sorriso, apóstolo, estou usando máscara. Mas você sabe que você está sorrindo. As grandes empresas de telemarketing ensinam as pessoas que querem fazer boas vendas a atender o telefone sorrindo. Bom dia, em que eu posso te ajudar? O que podemos fazer por você hoje? A pessoa não pode ver que ela está sorrindo, mas só o fato dela sorrir passa uma energia boa para o outro lado. Sorria mesmo assim. Seu sorriso espanta as trevas, afasta os demônios. Sorria sempre para não dar aos demônios que te odeiam o prazer de te ver triste, e para mostrar aos anjos que te amam que você é feliz por ter Jesus no coração. Ore mesmo assim. Meu marido não me quer. Se arrume, queridona. Tira o pano de prato da cabeça. Arruma o cabelo. Faz as unhas. Faz do pé também. Faz a depilação. Bota uma roupa daquela chocante para dentro de casa. E passa na frente dele. Só desfila. Tem gente que se resigna. Eu sou feia mesmo, ele não olha para mim. Quanto mais você vai se sentindo assim, pior é. Como é que você quer que o outro goste de você, se nem você está gostando de você? Vá ao encontro mesmo assim. Ai, apóstolo, encontro? Tem pandemia. Tem. No centro. Nos bairros não. Nos bairros o povo está soltando pipa, está jogando boleba, está tendo churrasco. Vá ao encontro, mantém distância, fica a 2 metros. O cara chegou para cá, você chega para lá. Sai de mim. Abacaxi, tomei leite, lembra dessa antiga? Chegou para cá. Limpa o sapato quando entra aqui, tem um produto que você pisa, o pé fica limpinho, alquinho na mão, máscara. Bota 3, um em cima da outra. Dificuldade de respirar.
Vai mesmo assim. A gente faz as coisas quando precisa, quer ver? Quem aqui não gosta de usar máscara? Levanta a mão. Todo mundo. Nem médico que é acostumado a usar não gosta. Vá ao encontro mesmo assim. Creia mesmo assim. Não é só para cantar, se fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus. Se a porta abrir ele é Deus, mas se fechar eu vou rapar fora. Não. Creia mesmo assim. No lar de crianças pobres em Calcutá, na Índia, há um texto afixado no muro que diz o seguinte: as pessoas são irracionais e ilógicas e egocêntricas. Ame-as mesmo assim. Se você tiver sucesso e realizações, ganhará falsos amigos e verdadeiros inimigos. Tenha sucesso mesmo assim. O bem que você faz hoje será esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. A honestidade e a franqueza o tornam vulnerável. Seja honesto e franco mesmo assim. Aquilo que você levou anos para construir pode ser destruído de um dia para o outro. Construa mesmo assim. Os pobres têm verdadeira necessidade de ajuda, mas alguns podem atacá-lo se você os ajudar. Ajude-os mesmo assim. Se você der ao mundo o melhor de si, você corre o risco de se machucar. Dê o que você tem de melhor, mesmo assim. Eu amo esse texto. Quarto e penúltimo, tenha uma atitude de permanência inabalável. Porque o versículo 13, está tudo aqui nele, está tudo dentro do versículo 13. Primeiro ele disse: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de haver feito tudo ou vencido tudo, permanecer. Uma tradução diz firmes, outra tradução diz inabaláveis, inamovíveis. Eu fico observando porque as pessoas são inabaláveis com o que poderiam ser abaláveis, deixam o que podia deixar, não deixam o que podia deixar, e deixam o que não podia deixar. Por isso muitas crianças são criadas só com um dos pais. Porque a maioria das pessoas que está pensando em divórcio está com um sentimento egoísta. Normalmente a frase de quem vai se divorciar é essa: agora eu quero pensar em mim. Já pensei da minha esposa, já pensei dos meus filhos. Aí a pergunta que a gente tem que fazer para quem quer separar é o seguinte: você já tentou de tudo? Você pode dizer com sinceridade: sim, eu tentei tudo. Meu pai e minha mãe ficaram 53 anos casados. Às vezes é impossível, você está casado com um homem violento, que te agride fisicamente, que põe a sua vida em risco. Aí não é divórcio, é sobrevivência. Não é divórcio, é libertação. Lógico, você vai ficar para morrer? Ainda tem gente que vem com versículo bíblico: querida, você tem que aguentar esse olho roxo, porque Jesus também sofreu. Ele era casado com quem? Porque o sofrimento de Jesus não era por isso, era pelos nossos pecados. Então eu fico vendo pessoas que abandonam por qualquer coisa. Eu preguei essa mensagem a primeira vez, foi em Copacabana, para uma equipe de pastores. No dia meu carro tinha sido rebocado pela prefeitura do Rio, que um cara falou para mim e para o Mauro: pode deixar parado aqui, mas a vaga aqui é 7? Pode deixar, aqui é tranquilo. E demos R$30, acho, para o cara, ou 50, não sei. Quando voltamos não estava nem o cara nem o carro. E no outro dia de manhã cedinho, aí peguei um táxi. O cara do táxi ia dirigindo, olhando para mim, quando estava quase subindo a serra, ele não aguentou mais e falou: só o pastor Arcélio? Falei: por enquanto. Ele falou: o senhor já pregou lá na minha igreja, rapaz? Mudou a minha vida. Começou a contar as bênçãos dele. Falei: que bom.
E nos deixou que no outro dia de manhã eu desci com um carro emprestado e fui pregar em Copacabana para os pastores aqui no estado do Rio, que se reuniu em Copacabana. E eu perguntei para eles, na época os 4 times grandes do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, estavam péssimos. Não tinha esse negócio de Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, tinha esse negócio, né? Você sabe que o pessoal de Portugal está dizendo que Jesus já voltou. E o Flamengo estava bravo com ele, porque ele dizia que queria ir, o Flamengo, ou bem vai ou bem fica. Ele disse, bem fica. E foi. E os 4 estavam maus na época. E eu perguntei assim, se os 4 estão maus, por que você que é flamenguista não deixa o seu time? Aí tinha gente, não, tinha pastor, não. Você é vascaíno? Perguntei, quantos vascaínos tem aqui? Por que você não deixa? Não. Tem botafoguense aqui? Tinha um lá. Estou brincando, tinha mais de um. Tinham vários. Aí eu falei, por que você não deixa o Botafogo? Não, meu time bota é fogo mesmo, dá a volta por cima. Campeão desde 1910. Falei, Fluminense, por que você não deixa o seu time quando está mal? Não, sou tricolor de coração. Não troca de time quando o time está mal, mas troca de célula, troca de igreja, troca de marido, troca de esposa, troca de fé, troca até de Deus. A partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos tornar aquela geração firme, inamovível, que tem convicção, que sabe o que está fazendo e por que está fazendo, e vamos permanecer inabaláveis. Dê um aplauso a Jesus. Tem crente agindo como se não tivesse mais Deus na vida. Querido, em nome de Jesus, fique firme. O Jesus que foi embora é o do Flamengo, não é o seu. O seu continua com você. Quinto e último. E como você sabe, é uma mensagem de muitos anos, esses tópicos. Então eu não estou aqui mandando uma indireta para quem é a favor do isolamento. Eu não estou falando sobre pandemia. Mas eu posso lhe afirmar, mesmo na pandemia, evite a todo custo o isolamento. Se der para evitar, evite. Uma pessoa pode enlouquecer trancada. Você sabe que uma das maiores penas que eles dão para o preso é isolar o preso dos outros presos. Eles colocam num lugar chamado solitária. Dependendo do tempo que a pessoa fica ali, ela perde a sanidade mental. Paulo diz, e eu acho lindo isso aqui, porque Paulo, depois de falar sobre toda a armadura de Deus, ele diz no verso 18, orem também por mim. Eu amo isso. Paulo pedindo oração. Paulo pedindo oração. Tem gente que pensa assim, se o pastor está pedindo oração, é que a coisa está feia então. Porque o pastor está pedindo. Falta de conhecer a Bíblia, porque Jesus pede oração na Bíblia. Ele leva 3 discípulos para o monte do Getsêmanis, ele diz, fiquem aqui e orem comigo. Vigiai comigo e orem comigo, porque minha alma está angustiada até a morte. Estava fazendo uma dessas lives, uma mulher, acho que é do Rio, entrei no Face dela para ver. Ela era, acho que era do Rio, e tinha um monte de imagens doidas no Face dela. E eu já fiz 50 anos, não tenho muita paciência para muitos detalhes, então só respondi, Deus te abençoe, querido. Mas a Bíblia está cheia de pedido de oração. A Bíblia manda orarmos uns pelos outros para sermos sarados. E aqui Paulo está pedindo oração. Ele disse, orem por mim, verso 18, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Orem por mim. Precisamos de oração. Paulo sabia por si mesmo que era importante pedir oração. Nenhum de nós é tão bom como todos nós juntos. Você sabe, mas juntos sabemos mais.
Você sabe, mas você não sabe tudo. E juntos somos melhores. A tendência no dia mau é o isolamento. Quanto pior a pessoa vai ficando, mais ela vai se isolando. Mas esse é o caminho que o diabo mais quer para você, a caverna. Você pergunta a pessoa, por que você está sumido? Não estou te vendo, você sumiu. Não, é que eu estou muito mal. Aí eu estou dando um tempo. Olha que coisa louca. Não, eu estou meio assim, eu me afastei porque eu não estou bem. Aí começa a ficar silente dentro de casa. Começa a se trancar. Está com corona? Se está, tudo bem, tem que se isolar. Só fisicamente. Mas não precisa deixar de se conectar. Não precisa deixar de falar, não precisa deixar de trocar ideias. Meu conselho como pastor de vocês, em nome do Senhor Jesus, não se isole. O isolamento é a pior coisa que você pode fazer. Deus tem um caminho muito melhor para você. É o caminho da unidade, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. Eu separei uma última frase para que ela fosse lida e eu não esquecesse. Eu escrevi assim: o isolamento é fatal na luta, mas a unidade é poderosa para superar o dia mau. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Tem coisa que você tem que passar, mas você não tem que passar sozinho. Eu não sei como você que está em casa está. Eu não sei como você que está aqui está. Cada um tem uma história. Eu tenho recebido mensagens no meu celular depois do culto. Eu tenho recebido mensagens. Só pedir os músicos para esperarem um pouquinho, que nós vamos pôr uma música lá atrás. Eu tenho recebido mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, ora por mim. Eu estava no culto, mas o senhor não tem ideia de como eu estava mal. O senhor não tem ideia da neurose na minha cabeça, do pavor. Da nova doença chamada síndrome da cabana. Alguém chega um pouquinho para perto, ele disse que chegava para o lado. Aí o outro do outro lado chegava para cá. Ele, apavorado. O Senhor é quem te guarda. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Apóstolo, e se ele não guardar? Tu morre e vai para o céu. A nossa geração tem um problema louco com esse negócio da morte. Nós vamos tudo morrer. E vamos para o céu. E Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Mas não é para você ser irresponsável. Não é para sair sem a máscara. Não é para sair abraçando todo mundo. Não é para fazer isso. É para tomar os cuidados. Mas não deixar de viver. E não deixar de se conectar. Mesmo que seja online. Manda mensagem para a vovó: vovó, estou aqui, ó. Beijo para a senhora. Não deixe de se conectar. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Então levante as mãos assim, bem altas, duas, o máximo que você puder, e diga: Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com a Sua santa presença sobre a minha vida e me preencha, e que eu saia daqui hoje cheio do Kratos, do Dínamos, da energia do Espírito Santo, em nome de Jesus.